Senhor possa te usar. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Ai, já começou a voar. Glória a Deus. 10º dia da campanha. Está sendo bênção para você? Ixi, só para esses? Está sendo bênção ou não? Quem está vindo já? Quem está aqui? Quem tem vindo desde o primeiro dia? Aí levanta a mão, faz assim, ó. Amém, glória a Deus. Lá também em Ribeirão Pires tem sido muito bom esses dias. Tem sido bênção. Os irmãos têm se esforçado para estar. Irmãos que iam viajar, deixaram para viajar depois da campanha. E as palavras têm sido tremendas e maravilhosas naquele lugar. Amém, queridos? Eu tenho certeza que aqui não tem sido diferente. Glória a Deus. Nós vamos aqui a palavra do Senhor. Já me apresentaram aí, meu nome é Jussara. Sou pastora aqui pela misericórdia do Senhor. Casada com o pastor Sidney, aquele homem bonito que ministrou a oferta aqui. E agora, depois do transplante, está mais bonito, está mais gordinho. Né? Deus é bom. Amém, queridos. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e sujeitar esse momento aqui da palavra também diante do Senhor. Foi passado aí o tema para falarmos hoje, avançando na guerra espiritual, ou avançando na batalha espiritual. Confesso para você que não é um tema fácil de se falar, porque muito forte é a opressão maligna. Mas nós vamos orar nesse momento e eu quero convidar você, irmãos, a aquietar o seu coração, amém? A se aquietar aí na sua cadeira, a evitar levantar sem necessidade, evitar conversar. Se você tem o seu celular aí, já desliga, tá bom? Eu não vou dizer aqui que eu não vou demorar, porque sempre que eu falo isso, eu passo vergonha. Mas eu vou tentar aqui transmitir, passar aquilo que o Senhor conduzir. Então, esteja atento, abra o seu coração, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por esta campanha das primícias. Obrigada, Deus, hoje nós estamos aqui no dia 10, representando o mês de outubro. Senhor, e nós queremos declarar já que esse ano de 2024, que o mês de outubro será um mês abençoado, Senhor. Nós consagramos e santificamos ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor continue aqui falando, ministrando conosco. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós queremos realmente que esse ano seja um ano de avançar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, nós te pedimos aqui, Senhor, nos conduza, nos dá direção, nos dá o seu conselho, Pai, nos ensina através da sua palavra como devemos ser, o que devemos fazer para realmente avançarmos neste ano. Em nome do Senhor Jesus, nós sujeitamos, Pai, esse momento a Ti, esse tema, onde vamos falar aqui de batalha, de guerra espiritual. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesse momento, Pai. Que o Senhor venha nos trazer revelação da Tua palavra, discernimento espiritual. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento neste lugar. Que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito. E na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos e neutralizamos toda seta, todo dardo inflamado de Satanás contra esse momento, contra essa palavra. Espíritos do engano, da mentira, nós calamos agora a sua boca, em nome do Senhor Jesus, e nós declaramos que neste lugar apenas será ouvido a voz do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Guarda, Senhor, aqui este lugar, as nossas vidas, a vida das nossas crianças ali na escolinha, dos nossos familiares que ficaram em casa. Acampa com seus anjos ao redor de cada um, Pai, e em nome
de Jesus, Senhor, que nessa noite o Senhor manifeste a tua presença, o teu poder neste lugar. Senhor dos exércitos, tu és o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, invencível, poderoso. Que o Senhor vá na frente, meu Pai, e que o Senhor cumpra o teu propósito neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de avançando na guerra espiritual, na batalha espiritual. E eu quero aqui falar algumas coisas a respeito desse assunto que eu gosto bastante, um tema que eu gosto muito de ministrar e que eu gosto muito de ler a respeito. E primeira coisa que todos nós precisamos saber, crendo você ou não, acreditando você ou não, nós estamos numa guerra espiritual. Há um tempo desses lá na igreja, o pastor estava afastado aí por causa do transplante, e esses rumores de guerra que estavam acontecendo no mundo, e o Senhor ministrou algo no meu coração, e eu levei para a igreja uma série, né? Falei, vamos fazer uma série aqui na igreja, e o nome da série era Estamos em Guerra. Estamos em guerra e foi muito bom, assim, o Senhor ministrou algumas coisas, e nós falamos a respeito disso, de guerra, de batalha espiritual. E uma das coisas que foi falado é isso, independente do que você acredita ou não conheço todos que estão aqui, não sei se você já está andando com o Senhor há algum tempo, se você já teve um novo nascimento, ou se você está chegando agora, mas, queridos, a guerra espiritual, o mundo espiritual, ele é mais real do que você imagina. Nós não conseguimos enxergá-lo com os nossos olhos físicos, porque ele é espiritual. E estamos nessa guerra, né? Nós temos um Deus, um Pai de amor, um Deus que nos ama tanto. A palavra do Senhor diz que Ele deu o que Ele tinha de melhor. O seu Filho Jesus veio a esse mundo, morreu ali na cruz, para nos perdoar, nos remir do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser reconciliados novamente com o Senhor. Amém? Temos esse Deus. Mas do outro lado também tem o inimigo, Satanás, e as hostes espirituais das trevas, da maldade, que estão agindo nesse mundo, que estão agindo nessa terra, nos ares celestiais, e que veio para nos destruir, cujo propósito, cuja missão é matar, roubar e destruir. Eu coloquei aqui, o ano do avançar, né? Eu acredito que você já ouviu isso esses dias. Avançar significa prosseguir, crescer, seguir em frente, continuar, enriquecer, prosperar, progredir, melhorar, amém? Os sinônimos aí da palavra avançar. E essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que nós venhamos avançar, que nós venhamos crescer, que nós venhamos progredir em todas as áreas da nossa vida. Esses dias têm sido palavras tão maravilhosas, né? Foi tão bom esse esquema que o nosso pastor Miguel fez, de colocar os temas. E assim, eu tenho sido surpreendida, irmãos, por palavras, assim, o Senhor falando a respeito da palavra, a respeito da oração, a respeito do jejum, a respeito do serviço, a respeito dos dons, do evangelismo, coisas simples, né, que funcionam. E que se nós colocarmos isso em prática, que se nós vivermos isso, nós certamente vamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Então essa é a vontade do Pai para mim e para você, que nós venhamos avançar. Até no versículo que foi colocado aí, Lucas 9, do 1 ao 2, está no panfletinho aí, no fly do ano, diz que Deus, Ele nos deu virtude e poder sobre todos os demônios, para curar as enfermidades, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu sei que você talvez
queira avançar e prosperar em muitas coisas na sua vida, na sua família, nos seus estudos, nas suas finanças. Mas, queridos, nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. É tempo de crescimento, é tempo de nós avançarmos, de nós levarmos, cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, que Ele nos comissionou, Ele nos confiou uma missão como igreja, que é de levar o seu reino, pregar a palavra a toda criatura, que é de expulsar os demônios, de curar os enfermos. E nós precisamos nos despertar e nos levantar para cumprirmos esse propósito, amém? Mas não vai ser fácil, porque existe um que resiste, porque existe um inimigo, um adversário chamado Satanás, que ele não quer que eu e você avance em nenhuma área das nossas vidas, e muito menos no que diz respeito às coisas espirituais, as coisas relacionadas ao reino de Deus. Então eu creio também que esse ano vai ser um ano de muita luta, um ano de muita guerra espiritual, irmãos. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos revestir com a armadura do Senhor, amém? Vamos ler esse texto base lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Só até aqui, falando a respeito da armadura de Deus. Se nós queremos avançar nesse ano de 2024, se nós queremos cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, e realizar a missão que o Senhor nos comissionou, que Ele nos confiou, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Armadura espiritual, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele se baseia numa armadura física que os soldados romanos usavam na época, que eles iam para a guerra, os soldados iam para a guerra e eles precisavam se paramentar, tinha lá a armadura que eles precisavam se vestir para ir para a guerra. Mas aqui não está falando de algo físico, está falando de algo espiritual, que é o que nós vamos falar um pouquinho, vamos tratar um pouquinho nessa noite. Amém? Lá em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, leia lá comigo. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então, algumas coisas que nós precisamos entender nessa guerra, nessa batalha espiritual, que não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. A nossa guerra, queridos, essa guerra, ela não é contra pessoas, ela não é contra carne e sangue, contra pessoas.
não é contra a sua família, não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus pais, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu irmão da fé, não é contra o seu patrão. Essa luta, ela é espiritual. E aqui a Bíblia fala que nós precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, o amigo de vocês, é isso que está dizendo aí? O que o diabo é? O adversário, nosso inimigo de Deus, adversário de Deus. E como nós somos filhos amados do Pai, então nós somos o alvo de Satanás. É quem ele quer atingir, porque ele não pode atingir a Deus, ele não pode atingir o Pai. Então ele vem contra os filhos, contra a criatura, a coroa da criação, que é eu e você. Então essa luta é uma luta espiritual, não é uma luta física, não é uma luta carnal. Esse inimigo, ele é um inimigo espiritual. Outra coisa que nós precisamos entender, que ele está bem pertinho. Porque hoje parece que um dos enganos que Satanás quer colocar na vida das pessoas é que ele não existe. Então, acontece alguma coisa, a pessoa ela não tem essa visão espiritual, ela não consegue discernir que é algo espiritual, que existem demônios por trás daquela situação, manipulando aquela situação. E ela leva para a questão carnal, e ela leva para a questão física. E o diabo fica lá de boa. Você acha que o diabo fica, eu sempre falo isso, você acha que o diabo fica triste quando você fala, eu não creio no diabo não, eu acho que o diabo não existe não. Você acha que o diabo fica triste, fica chorando, ninguém acredita em mim? Não, irmãos, ele gosta. Porque ele não quer ser detectado. Ele não quer ser discernido. Ele age nas trevas. Satanás age nas trevas. É um ser espiritual que age na escuridão. Então ele não quer ser encontrado, ele não quer ser achado, ele não quer ser desmascarado. Quanto mais ele ficar em oculto, é melhor para ele. E para que ele cumpra a missão dele, que é matar, roubar e destruir. Então, tem aquelas pessoas que são assim, não, eu não acredito no diabo. Isso daí é carne, isso daí é o homem, que é sem vergonha, não tem vergonha na cara, e aí fica falando que é o diabo. Claro que nem tudo é o diabo, né? Mas ele se aproveita aí da nossa carne, dos pecados, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas nós não podemos ignorar a presença de Satanás. Porque aqui fala que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Lá em Efésios 4:27 fala o quê? Para nós, não deis lugar ao diabo. Não dá brecha. Porque ele está observando. Porque ele está olhando para mim, ele está olhando para você. Ele está nos vigiando sim. Sabia que o diabo vem para o culto? Sabia? Ele vem para o culto. Nós oramos aqui, amarramos, então ele não pode atuar. Porque esse ambiente está sujeito ao Senhor. Quem atua é o Espírito Santo. Mas os demônios vêm para o culto também, irmãos. Já passou isso? Às vezes você vem para o culto, é uma opressão, é uma dificuldade, é uma luta. E aí você chega aqui e às vezes está no culto, está dentro da igreja, não consegue entender nada que está sendo falado, não consegue ouvir nada, é uma opressão, é um desânimo, tantas coisas para roubar a sua mente, para tirar o seu foco, para te distrair, às vezes um sono que dá. Irmão, se você dorme, se você vem para o culto e você dorme, de duas uma, ou você está mais de 24 horas sem dormir, e aí vem o sono mesmo, né? Quando a gente para. Então pode ser um dia que você está muito cansado. Mas se é um hábito, se é um costume, você vem para o culto, está todo animadinho aí na hora do louvor. Aí começa a hora da palavra, você apaga. É um sono do além, né? Eu quero dizer para você que isso é um dardo das trevas. É um espírito maligno que está aí te impedindo de ouvir a palavra do Senhor. Então você precisa resistir, precisa orar contra isso. Se você tem esse problema aqui, procure os líderes aí, os pastores, seu líder de célula, e peça para orar por você.
Se você está aqui, você ouve a palavra e você não entende nada que está sendo falado, ou você sai da porta para fora, você já esqueceu tudo que foi falado. Como foi o culto? Ah, foi bom. O que falou? Não sei não, mas foi bom. Né? Não sei não, mas foi bom. Existem demônios que são especialistas em roubar a semente, em roubar a palavra de Deus que é semeada. Então nós ouvimos, mas o espírito maligno vem e arrebata e come essa semente. Nós não conseguimos entender, ela não consegue entrar na nossa vida, no nosso coração. Então Satanás, os demônios também vêm para o culto. E por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos vigiar, que nós precisamos estar atentos, alertas, espertos. Amém? Então tem aquelas pessoas que acham que ele não existe e ignora a sua presença. E isso é algo muito ruim. A Bíblia, sabe como que a Bíblia ela se refere a Satanás? Os símbolos que ela usa quando ela fala das trevas, do diabo, ela usa a figura da serpente, ela usa a figura do escorpião, ela usa a figura do dragão. Agora me fala uma coisa, você ia ficar em paz sabendo que tem uma serpente, um escorpião dentro da tua casa? Você ia ficar em paz? E andar lá com a luz escura, pisar no chão, dormir sossegado lá na sua cama, deitar no sofá? Você não ia ficar em paz. Porque o escorpião, a serpente, são altamente perigosos, são altamente mortais. Né? Uma picada é venenoso, a pessoa pode morrer rapidamente. E a Bíblia então compara a figura de Satanás, a figura do diabo, com escorpiões, com serpentes. Então, porque tem pessoas também que ela subestima a força das trevas. Ela fala, o diabo não está com nada, o diabo não pode nada, o diabo é um derrotado. Né? Só que a Bíblia se refere a ele como uma serpente ou escorpião, altamente perigoso. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, que guerra espiritual e batalha espiritual não é brincadeira de casinha. Não é brincadeira, irmãos. É guerra. Você já assistiu filme de guerra? Já assistiu? Eu não gosto muito, mas já assisti. Né? Como é o nome daquele filme lá Os 300? E tem outro que a gente assistiu esses dias, do que não usava arma. Até o Último Homem. Assiste esses filmes, queridos, para você ver o que é a realidade de uma guerra. Você vai para uma guerra, você pensa que está brincando. Não, você não está brincando. É vida ou morte, você tem que lutar para sobreviver. Você tem que estar atento, você tem que vigiar. Você tem que estar focado. E eu quero dizer para você que nessa guerra espiritual, em 2024, você precisa vigiar. Você precisa estar atento, você precisa estar focado. Você precisa aprender a discernir o mundo espiritual. Porque o Senhor, Ele nos ajuda, é em Deus que nós discernimos. Existe um dom, que é um dos dons que eu amo muito e que eu sempre busco, todo ano eu coloco lá nas minhas metas. Senhor, me dá esse dom, me usa nesse dom, que é o dom de discernimento de espíritos. Mas não é para discernir, demônio, o nome, qual que é seu nome, o nome do demônio? Não, é para discernir o mundo espiritual, o que está regendo o mundo espiritual, o que está por trás das situações. E o Senhor, Ele revela, o Senhor, Ele mostra. Mais do que nunca, igreja, nós precisamos buscar esse dom. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós estamos nos últimos dias. E muitos espíritos enganadores viriam, falando mentiras e enganando a muitos. E se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos vão correr perigo. Né? Porque tamanha força do inimigo, tamanha astúcia, tamanho manipulação, ele é o pai da mentira. Então, queridos, guerra espiritual, batalha espiritual é coisa muito séria. É questão de vida ou morte. Mas não é só de morte física, não. Principalmente de morte espiritual. Porque o principal objetivo de Satanás é roubar a minha e a sua salvação. É nos tirar da presença de Deus.
é roubar a vida eterna que foi conquistada com preço de sangue ali na cruz, por mim e por você. Amém? Então nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Outro engano é que as pessoas, tem algumas pessoas que elas enaltecem o inimigo. Ela dá para Satanás muito poder, como se ele fosse o Todo-Poderoso, né? Como se ele tivesse com todo esse poder e ele não tem. Então, às vezes a pessoa, ai, meu Deus do céu, por que eu vim hoje no culto? Não gosto que fala de coisa ruim. Lá vem falando de Satanás, vem falando, não gosto de ouvir essa palavra, diabo, para trás de mim, não gosto desse assunto. Pois é, irmãos, mas, como eu falei, crendo ou não, gostando ou não, eu e você estamos numa guerra espiritual. E você precisa decidir se você vai ficar alheio a essa guerra, vai ficar aí, como diz o ditado, metendo louco, né? Fingindo que não existe. Ou se você vai, peraí, não, deixa eu me posicionar como um soldado de Cristo, como um guerreiro, né? E se posicionar diante dessa guerra, porque ela existe. Mas uma coisa que você precisa saber, você não precisa ter medo de Satanás, porque tem muitas pessoas que têm medo do diabo, têm medo das trevas. Deixa eu te contar um segredo aqui. Satanás, ele já sabe disso, mas ele finge, ele não quer que ninguém saiba. Esse inimigo, ele já foi vencido. Amém? Ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Jesus já despojou os principados e as potestades. Jesus já venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Esse inimigo, Satanás, os demônios, as hostes espirituais, já foram vencidos. E já foram julgados. A Bíblia já deixa o juízo, o julgamento deles. Então, eu e você estamos numa luta, estamos numa batalha com um inimigo sagaz, um inimigo astuto, bastante habilidoso, mas que já foi vencido, que já está vencido. E qual que é a nossa posição, então, diante dessa guerra? Permanecer firmes. Amém? Permanecer firmes, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga, nada nos fará dano algum, porque Satanás, ele já foi derrotado e já foi vencido. Amém? Essa é a notícia boa, né? Mas agora tem a outra parte, a parte que cabe a nós. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude em meio a essa guerra, em meio a essa batalha? Que, olha, não cessa, viu? Só vai acabar quando nós irmos para a glória. Aí vai acabar. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos estar nessa guerra, nessa batalha constante. Porque eu poderia dizer, uma das qualidades de Satanás é que ele é persistente. Ele é persistente, ele não desiste com facilidade. E a Bíblia fala, amados, que o mundo jaz no maligno. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos estar em constante guerra, em constante batalha espiritual. E qual que deve ser a nossa postura? Nós lemos lá em 1 Pedro, né, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E lá diz o quê? Resistir firmes, ao qual resistir firmes na fé. Precisamos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições estão acontecendo, a mesma guerra, a mesma batalha, as mesmas lutas, está acontecendo com os nossos irmãos em toda a parte do mundo. Que às vezes você pensa que é só com você,
Não, só eu passo por luta, só eu passo por dificuldade, só eu passo por problemas. E aí você olha para a vida do irmão e acha que o irmão, nada acontece com ele. Não, queridos, é uma luta onde todos nós estamos envolvidos. Todos nós passamos por essa guerra e por essa batalha. E precisamos resistir firmes na fé. Outra coisa, não dá brecha. O que o diabo está procurando? O que o diabo procura? O que ele precisa para ele entrar na nossa vida? Uma brecha, um espaço, uma oportunidade. Por isso nós precisamos estar muito atentos. A Bíblia fala para nós não darmos brecha, não darmos lugar para o inimigo. Outra coisa muito importante, nós precisamos estar sujeitos a Deus o tempo todo. Se sujeitar a Deus. Eu quero ler com você, lá em Tiago 4, versículo 7. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um grande segredo para nós permanecermos de pé, inabaláveis, firmes nessa guerra e nessa batalha. Está aqui em Tiago 4, 7. Que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer colocar o diabo para correr? Quer colocar ele para correr? Se sujeita a Deus. Se sujeita a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? É se humilhar diante do Senhor. É reconhecer que sem Ele nós nada somos. É reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. É depender todos os dias, 24 horas por dia, do Senhor. Em 2024, eu e você precisamos depender totalmente de Deus. Precisamos nos sujeitar ao Senhor. Estar sujeito a alguém é obedecer, é se submeter, é dar ouvidos. Irmãos, eu coloquei, para vencermos a guerra contra o diabo, precisamos ser humildes diante de Deus. O orgulho é uma terra fértil para Satanás. Repete essa frase comigo. O orgulho é uma terra fértil para Satanás. Assim como Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, o Senhor, Ele não aguenta, né? O Senhor, um coração contrito, quebrantado, arrependido, atrai a presença de Deus. Um coração orgulhoso, soberbo, atrai a presença de Satanás. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vigiar, queridos, para que o orgulho, ele não se instale dentro do nosso coração. Para que nós não venhamos nos tornar arrogantes. Salmo 139, 23, 24, a oração de Davi. Ele faz uma oração tremenda, ele fala: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Irmãos, como nós precisamos depender do Senhor em todo o tempo. Essa oração, ela tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, nós mesmos não nos conhecemos. E muitas vezes há coisas dentro do nosso coração, há motivações na nossa vida que são contrárias à vontade de Deus, que são contrárias ao propósito de Deus. E Satanás, ele é astuto, ele é esperto. E se ele percebe isso, se ele percebe ali um resquício de orgulho, de arrogância, de soberba dentro de nós, de justiça própria, isso é algo que o atrai. Então eu e você precisamos vigiar. Amém? O arrependimento, ele deve fazer parte das nossas vidas diariamente. Nós reconhecemos quem nós somos. Somos pecadores. A nossa carne está rendida, está vendida
ao pecado, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Precisamos depender do Senhor o tempo todo. Outra coisa que o diabo é especialista, ele é especialista em produzir insatisfação e descontentamento nas nossas vidas. O que é isso? De repente você fica ali insatisfeito, você fica descontente, você começa a olhar para a sua vida e acha que nada está bom, você já não valoriza mais o que Deus fez, a gente se esquece, né? A Bíblia fala muito isso. O Senhor fala, lembra, traz à memória, né? As coisas que Ele fez, não se esqueça da palavra, porque nós temos isso, a gente esquece. Tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, nós nos esquecemos de onde Ele nos tirou, nós nos esquecemos dos milagres, das curas, dos livramentos, das libertações, da transformação que Deus fez. Muitas vezes a gente se esquece de como nós chegamos na presença de Deus, e o Senhor nos recebeu, nos amou, nos restaurou, nos transformou, nos tornou homens e mulheres, príncipes e princesas. Mas aí a gente vai deixando a insatisfação e o descontentamento entrar no nosso coração. E começa a se comparar, começa a olhar para a vida do vizinho, começa a olhar para o irmão e achar que ele é melhor que você. E eu quero dizer para você que o descontentamento, a insatisfação, queridos, é algo que atrai o pai da mentira. Quando nós estamos descontentes, insatisfeitos, nós ativamos um pecado que já está dentro de nós e que nós precisamos lutar contra ele todos os dias, que se chama cobiça. Cobiça. É um desejo imoderado de ter, de alcançar, de querer, de fazer algo que talvez não é o que Deus tem para você. E quando nós permitimos que esse pecado, que esse sentimento ruim, ele desperte dentro de nós, isso se torna, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que a cobiça é como o pecado da idolatria, porque ela ocupa o lugar de Deus. Nós deixamos de lado aquilo que Deus tem para as nossas vidas, desprezamos aquilo que Deus já nos deu e quer fazer, e começamos a correr atrás de outras coisas, que não é interesse da parte de Deus, mas é a nossa cobiça que está ali falando mais alto. E sabe quem gosta disso? O pai da mentira, Satanás. Aí ele vem e começa a oferecer vários pratos, várias oportunidades para nós. Eu posso te dar, você pode ser. Por que você tem que obedecer? Por que você tem que se sujeitar? Por que você tem que fazer desse jeito? Né? E é assim que ele vai fazendo, assim ele enganou a Eva, irmãos. A Eva, queridos, ali no Jardim do Éden, ela não tinha falta de nada. Pensa numa mulher abençoada. Pensa numa mulher abençoada que tinha tudo, que era linda, que era perfeita. Ela não precisava de nada. Mas a serpente a enganou. A serpente, Satanás. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você não vai morrer não, pode comer. E ela ali, a cobiça, ativou a cobiça dentro do coração dela. E ela se deixou levar por aquela cobiça. Ela não se deixou levar pelo que a serpente falou, mas ela se deixou levar pela cobiça que estava dentro dela. Satanás se aproveitou dessa situação, porque ele é oportunista. Ele se aproveita das situações. Ele se aproveita dos nossos momentos de fome, dos nossos momentos de carência, dos nossos momentos de dificuldade. Queridos, quando você estiver passando por um momento de luta, de escassez, de dificuldade, porque o fato de estar servindo ao Senhor não quer dizer que nós não vamos passar por isso. Quando você estiver passando por esses momentos, você precisa estar muito atento, você precisa vigiar. Porque o pai da mentira é oportunista, e ele vai se aproximar para querer te enganar, para querer dar para você justamente aquilo que você quer, que você está precisando. Ele fez assim com Jesus, ele tentou Jesus, o próprio Jesus foi tentado por Satanás, ali no deserto. Imagina eu e você,
E ele chegou para Jesus, sabendo que Jesus ficou 40 dias de jejum, estava com fome, sim. E o diabo sabia. E o que ele foi lá oferecer? Pão. Foi oferecer pão. Mas a Bíblia fala que Jesus venceu através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluias. Sabe o que eu acho tremendo nessa passagem? É Mateus 4, a partir do versículo 1, fala da tentação no deserto. É que no final lá da tentação, a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus. E supriu ali toda a necessidade que ele tinha no momento. Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus não nos desampara, Ele não nos abandona. Ele permite que nós passemos sim, por algumas situações, por algumas dificuldades, por algumas provações. Sabe para quê? Para que nós sejamos mais fortes. Para nos tornar pessoas mais fortes, pessoas maduras, pessoas experientes na fé. Que vão avançar e que vão ajudar aqueles que estão chegando. Porque Deus não quer filhos mimados, amém? Então Ele é um Pai que Ele nos permite sim, passar pelo perrengue. Mas Ele sempre está ali, para nos segurar, para nos ajudar. Outra coisa que é abrigo de Satanás na nossa vida, como nós olhamos aqui, nós não podemos dar brecha. Irmãos, de uma brecha que atrai a presença de Satanás, não atrai, é um banquete para Satanás. É a raiz de amargura dentro do nosso interior. A raiz de amargura nos priva da graça de Deus, nos impede de receber a graça de Deus sobre as nossas vidas. E a raiz de amargura é morada para demônios. Uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de ódio no coração, uma pessoa que tem problema com falta de perdão, uma pessoa que é dominada pela ira, essa pessoa, ela está alimentando Satanás, ela está alimentando as trevas. Por isso nós precisamos vigiar, irmãos. A palavra do Senhor fala para nós guardarmos o nosso coração. Amém? Quantos estão entendendo? Outra coisa muito séria são os pecados ocultos. O que são pecados ocultos? Aqueles pecados que ainda não foram confessados, que ainda não foram colocados na luz. Irmão, Satanás, ele é um ser espiritual que habita nas trevas. Ele age nas trevas. E nas trevas ele tem muita força. Então, quando nós pecamos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos humilhar, nos sujeitar, nos humilhar diante do Senhor, nos arrepender, pedir perdão, confessar o pecado, trazer para a luz, colocar na luz. Porque quando isso acontece, o que Satanás, ele não tem autoridade, ele não tem espaço para entrar na nossa vida, para entrar nessa situação. Porque você colocou na luz, você entregou para Deus, você pôs na presença do Senhor. E o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer restituição, quando há arrependimento, amém? Agora, quando nós não confessamos, quando nós mantemos ali escondido, em oculto, por causa, sei lá do que, da vergonha, do medo, que também é uma opressão maligna, né? O inimigo fica ali, põe medo, põe vergonha, para você não falar, para você não mexer com isso. O que acontece? Ele fica ali prendendo, aprisionando e manipulando a sua vida. Então, lá em Provérbios 28, versículo 13 e 14. Vamos ler esse texto. Provérbios 28, 2 versículos, vamos ler. Versículo 13 e 14, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Bem-aventurado, feliz o homem que continuamente teme, mas que o que endurece o seu coração cairá no mal. Amém? Então a palavra do Senhor fala que aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, ele nunca vai prosperar. Como foi falado, 2024 é o ano do avançar, prosperar, crescer, progredir, ir para frente. Mas se você está aqui e tem pecados ocultos na tua vida, tem coisas que você ainda não colocou na luz, que você ainda não confessou, o Senhor está te dando a oportunidade de fazer isso hoje. Nesses primeiros dias do ano, você pode sair das trevas, você pode trazer luz para essa situação e alcançar misericórdia do Pai e prosperar na tua jornada daqui para frente. Mas se você continuar escondendo, guardando, ocultando, a palavra do Senhor diz que você não vai prosperar, você não vai avançar. Já viu pessoas que às vezes elas, não, agora eu vou para frente, eu vou fazer, eu vou conseguir, e ela vem ali toda animada, daqui a pouco ela desanima, daqui a pouco ela para, ela apaga, fica ali murchinha, retrocede. Talvez porque demônios estão amarrando, prendendo a sua vida, impedindo você de seguir. Queridos, não vale a pena manter oculto, manter escondido. Amém? Traz para a luz, confessa, coloca nas mãos de Deus. Vai ser difícil? Vai, mas vai trazer cura. Vai trazer libertação, vai trazer transformação, vai trazer restituição. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque são muitas coisas para falar. Eu quero passar um vídeo, os meninos vão preparar aí da mídia, e depois nós vamos ter um tempo para orar. Depois você pode estudar um pouquinho melhor a respeito da armadura de Deus. Lá fala do cinto da verdade, queridos. Por que nós precisamos nos cingir com o cinto da verdade? Porque Satanás é especialista em enganar, ele é mentiroso, pai da mentira. E a única forma de nós combatermos a mentira é através da verdade, da palavra de Deus. João 8,32 diz que nós vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Então, o cinto da verdade fala disso. Da verdade, da palavra do Senhor. Couraça da justiça, né? Couraça, aquela que protege o peito, que protege o coração, na armadura. A couraça da justiça fala da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós, em nós mesmos, nós não teríamos condição nenhuma de guerrear, de lutar contra Satanás. Porque ele é acusador. E ele teria muitas coisas para nos acusar. Ele teria muitos motivos para nos acusar. Mas a palavra de Deus fala que nós fomos feitos justiça de Deus, através de Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum, mas morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. E nós nos tornamos justos no Senhor, amém? Então quando nós estamos em Deus, quando nós vestimos essa couraça da justiça, não por merecimento, por mérito nosso, mas pela graça de Deus sobre as nossas vidas, o inimigo não pode nos acusar. A Bíblia fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quem nós somos, o que nós fizemos, o que aconteceu na nossa vida. No Senhor, nós somos justificados e o Senhor nos prepara para essa guerra, amém? E muitas outras coisas lá do capacete da salvação, você proteger a sua mente contra as mentiras do inimigo, contra os sofismas, contra as ideologias que têm sido pregadas nesses dias. Proteger a mente é um campo de guerra, um campo de batalha, porque tudo começa aqui.
Você sabia que o órgão mais importante do nosso corpo não é o coração? É o cérebro. Quando a pessoa sofre um acidente, se dá morte cerebral, acabou. Morreu, considerada morta. Ainda que o coração esteja batendo, funcionando, o sangue circulando, mas não há mais o que fazer, só um milagre, né? Mas geralmente quando se dá morte cerebral, eles desligam os aparelhos, porque a pessoa vai vegetar. Então é a mente, é o cérebro que dá os comandos para o nosso corpo. Queridos, Satanás, ele quer a nossa mente. Ele quer entrar na nossa mente, na nossa cabeça. E por isso que nós vemos hoje a guerra, nessa batalha espiritual, uma batalha contra o mundo também, contra as ideologias, contra as mentiras que têm sido ensinadas, que têm sido pregadas. E a nossa mente, ela precisa estar regada, ela precisa estar cheia da palavra, das verdades do Senhor. Então, coloque o capacete da salvação, use a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, amém? Nós vamos ver esse vídeo, quero que você assista, para você entender, quando eu vejo esse vídeo, eu tenho um entendimento do que é essa batalha, essa guerra espiritual que nós estamos.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Não saia do seu lugar, por favor. Estamos numa guerra espiritual. Estamos numa batalha espiritual, onde o nosso inimigo, o adversário, Satanás, está fazendo de tudo para encontrar uma brecha, uma oportunidade de poder entrar nas nossas vidas. É só isso que ele precisa, uma brechinha, uma oportunidade. E se ele entrar, ele vai cumprir o propósito, ele vai nos matar, nos roubar e nos destruir. E a única forma de nós vencermos nessa guerra, nessa batalha, é nos sujeitando ao Senhor, é dependendo totalmente de Deus, é dependendo totalmente do Pai. Queridos, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Coloque-o em primeiro lugar, porque sem Ele nós nada podemos fazer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque é isso que Satanás quer, a nossa alma, a nossa salvação. Ele trabalha para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar da presença do Pai. E cabe a mim e a você decidir se nós vamos permitir que isso aconteça. A salvação é individual. A busca pela presença do Pai, pela presença de Deus é algo individual. Eu não posso buscar por você. Você não pode buscar por mim. A responsabilidade de fechar as brechas na nossa vida é nossa. Você é responsável de guardar a tua alma, o teu coração, de vigiar a tua vida. Nós temos um Deus, um Pai de amor, de graça e de misericórdia, que nos ajuda nessa batalha, que nos habilita, que nos capacita a vencer todos os dias. Nós precisamos estar nele, precisamos estar perto dele. Muito forte esse vídeo. Sabe algo que o Senhor falou comigo? Aquele ursinho estava sozinho. Irmãos, não saia da igreja. Não saia da presença do Senhor. Não saia da congregação que o Senhor te colocou. Não saia da comunhão dos santos, porque isso aqui é proteção para mim e para você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando estamos juntos como igreja, nós somos fortalecidos, nós somos guardados, nós estamos cobertos pelo Pai, pelo Senhor. Mas quando nós saímos, quando nós nos isolamos, quando nós nos afastamos, nós nos tornamos presa fácil para Satanás. E uma das estratégias de Satanás nesses últimos tempos é tirar as pessoas da igreja. É tirar as pessoas da igreja. Mas eu vou para outra igreja. Se Deus mandar, você vai. Se o Senhor te abençoar, se você for enviado, você vai. Debaixo da bênção e da cobertura de Deus, dos líderes que o Senhor colocou sobre você. Mas se não for dessa maneira, quer um conselho? Fica. Fica. Porque Satanás, ele quer te pegar. E é só a brecha que ele precisa. Aleluias. Gostaria que nós orássemos nessa noite. Talvez você está aqui neste lugar, queridos, e você se sente aprisionado
Você ouviu aqui a palavra e você percebeu algumas coisas ainda na sua vida. Essa noite é uma noite de liberação. É uma noite onde o Senhor, Ele quer trazer libertação, liberação, para que eu e você avancemos em 2024, para que eu e você cresçamos. E para isso precisa fechar as brechas que foram abertas, que estão abertas. Para isso precisa se arrepender. Talvez você está aqui, você está distante do Pai. Você tem se distanciado do Pai. E você percebe na sua vida tanto descontentamento, tanta insatisfação, espírito de crítica. Volta para a presença do Pai. Volta para perto do Pai. No Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. A presença dEle é suficiente. A presença dEle nos preenche. Talvez você está aqui e você ainda sente que há raiz de amargura dentro de você. Há sentimento de ódio, de vingança, falta de perdão em alguma situação. Oh, meu querido, escolha perdoar nessa noite. Peça para que o Senhor arranque essa raiz de amargura, em nome de Jesus, porque os demônios têm se alimentado desses sentimentos e têm aprisionado a sua vida. Pessoas estão aqui nessa noite, estão enfermas, estão doentes, porque estão com a raiz de amargura no coração. E não adianta tomar remédio, não adianta fazer tratamento. Se você não perdoar, você não vai ser curado. Você que quer receber essa oração, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se sujeite diante do Senhor. Se quebrante diante do Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A palavra do Senhor diz, queridos, que Ele exalta aqueles que se humilham. Serão exaltados, serão levantados, erguidos pelo Senhor. Mas aquele que é soberbo, o Senhor, Ele resiste. E Satanás se aproveita, Satanás se aproxima. Porque o orgulho e a soberba é uma terra fértil para demônios. Talvez tem pecados que você precisa pôr na luz, que você precisa confessar. Tome uma decisão hoje. Eu não vou mais carregar isso na minha vida. Eu não vou carregar mais esse pecado. Eu não vou carregar mais essa acusação. Eu não vou mais carregar essa culpa. Eu vou me liberar disso hoje. Fala isso para o diabo: é hoje, chega. Você não vai mais me manipular, você não vai mais me aprisionar, você não vai mais ter domínio sobre a minha vida, porque eu vou quebrar todo laço, toda ligação. Rompa com as trevas, rompa com as trevas. Se arrependa, peça perdão, queridos. O Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. A presença dEle vem. A presença dEle vem. Aleluias. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu.